Você vai assistir agora mais uma mensagem franca e clara com o pastor Valdir Brasil. Mas antes, se inscreva em nosso canal e aproveite para curtir e compartilhar este vídeo para que possamos alcançar mais vidas. Canal BR Valdir Brasil. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, capítulo 14, apenas o verso 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos estavam debaixo de um propósito, debaixo de uma missão. Eles estavam em obediência, obedecendo uma ordem de Jesus. Jesus tinha multiplicado pães e peixes, a multidão estava alimentada, e Jesus dá uma ordem para os discípulos: vocês vão para o outro lado, enquanto eu disperso a multidão. E eles estavam vindo no barquinho, eram homens acostumados, ali estava Tiago, João, Pedro, homens do mar, acostumados a navegar naquele mar da Galileia, na realidade a lagoa, um lago de Genezaré. E eles estavam no meio do mar. A palavra diz, o barco já estava no meio do mar. Irmãos, quando nós estamos no meio, não tem muitas opções, porque se você olhar para a direita, é a mesma distância para a esquerda. Se você olhar para frente ou para trás, é a mesma distância, porque eles estavam no meio. Eles estavam no meio do mar, e a Bíblia diz que estavam açoitados pelas ondas. Imagina, mar bravio, ondas gigantescas, e o barco levando cacetada de um lado e do outro, e aqueles homens estavam dentro desse barco, debaixo de uma ordem de Jesus, porque tem gente que logo fala assim, vai ver que está em pecado, deve ter feito alguma coisa errada e por isso está na prova, e até valoriza, fala, está na prova. E esticam dedos e diz, está vendo? Eu sabia que tinha alguma coisa errada. É por isso que o mar está agitado. É por isso que o barco está levando cacetada. Tem nada disso, irmão. Tem hora que Deus corrige, é verdade. Mas tem hora que Deus quer fazer um milagre e a gente precisa estar pronto para esse milagre. Nem sempre que o barco balança é porque estão em posição errada. A gente lê em Marcos que Jesus estava indo para liberar um homem que estava oprimido, um endemoniado de Gadara. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo no barco e de repente veio uma tempestade. Os discípulos tentaram resolver, não conseguiram e acordaram Jesus dizendo, mestre, não te dá que estamos perecendo? E aí Jesus levanta, dá voz de comando para o vento, manda vento, cala-te, mar, acalma-te, e veio uma grande bonança, e aí Jesus diz, por que vocês tiveram que me acordar? Por que vocês mesmos não liberaram a palavra de vitória? Só que a gente entende que naquele momento, talvez essa tempestade seria uma tempestade maligna, porque Jesus estava indo para socorrer um homem que não dormia, que andava de dia, de noite, dormia em sepulcros, cadeias não os prendiam, e aí vem uma tempestade talvez por ordem maligna. Mas aqui não, aqui eles estavam debaixo da autoridade de Jesus, e veio uma grande tempestade. A Bíblia diz que um barco estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vento contrário é um negócio muito difícil. Você quer avançar e o vento não deixa. Você rema e o vento e te empurra para trás. Você rema e o vento te empurra para trás. Meu irmão, escuta uma coisa, eu quero declarar, se tinha vento contrário te empurrando para trás, nessa noite, debaixo da autoridade que há no nome de Jesus, debaixo da procuração que nós temos de Jesus, eu quero declarar que o vento contrário hoje vai ter que parar. Se você estava com o seu barco sendo açoitado por ondas contrárias, eu quero declarar que vai vir uma grande bonança para você, porque a partir de agora, toda tempestade tem que parar, porque há uma voz de comando no mundo espiritual, e eu quero declarar que a partir de hoje, você vai viver um tempo melhor na sua vida. Se você acredita nisso, se você recebe essa palavra, glorifica o Senhor por isso. Agora imagina,
Jesus que deu a ordem para que eles fossem para o outro lado. Jesus mandou entrar no barco e fosse para o outro lado enquanto ele despedia a multidão. E quando ele despede a multidão, ele vai para o monte para orar. E quando chega à tarde, quando chega lá 5 horas da manhã aproximadamente, o mar estava agitado, o barco estava no meio do mar, os discípulos apavorados, e de repente eles não estão vendo Jesus, mas Jesus estava vendo a tempestade que eles estavam passando. Escuta isso. Talvez você não entendeu ainda, o mar está agitado, mas você não está sozinho. Talvez você não entendeu, o barco está batendo para lá e para cá, mas Jesus está de olho em você. Talvez você não entendeu ainda que existe uma saída. Você está pensando que o teu barco vai afundar. Levanta a mão que eu vou profetizar. Eu quero declarar que o teu barco não vai afundar. A tua família não vai se perder. A tua empresa não vai quebrar. Você não vai morrer, porque Jesus já está chegando para te socorrer. Aleluia! Eles estavam obedecendo a ordem de Jesus, mas de repente surge o inesperado. É assim, a gente está fazendo a obra, obedecendo a Jesus, e de repente surge uma tempestade. Mas essa tempestade, querido, não é para te afundar, essa tempestade não é para te matar, essa tempestade é para você viver experiências novas com Jesus, essa tempestade é para você descobrir o sobrenatural, quem é Jesus. Quando todo mundo diz que não tem jeito, quando todo mundo diz que não tem mais saída, quando todo mundo diz que não tem mais o que fazer, é a hora que Jesus aparece para você. O barco já estava no meio, o mar estava bravo, o vento era contrário, mas de repente Jesus chega. E Jesus agora vem andando por cima da tempestade. Mas que Deus é esse, que o que faz os homens temerem, o que faz os homens se abalarem, para ele não passa debaixo da sola dos pés dele. Mas que Jesus é esse, que o que faz todo mundo chorar, gritar de espanto, ele domina e está debaixo do pé dele. Escuta isso, o que te preocupa, para Jesus não preocupa. O que te faz chorar, para Jesus não quer dizer nada. Eu estou dizendo e afirmando para você, que no meio dessa tempestade tem alguém vindo na sua direção. Alguém que é maior, alguém que é poderoso, alguém que é Senhor, que domina sobre o céu, sobre a terra e debaixo da terra, porque Ele é Senhor. Eu quero declarar que essa tempestade que veio, te pegou no meio do mar, você não vai afundar, você não vai morrer. Há uma palavra liberada para o teu coração. Hoje chega a bonança para você, hoje a alegria chega para você, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia, aleluia. Aleluia. Como se não bastasse para aqueles homens mar agitado, como se não bastasse vento contrário, como se não bastasse os ventos batendo e a onda batendo no bar, surge ainda uma dificuldade, um fantasma. Eles olharam e falaram, vem um fantasma. E agora você já imaginou 12 homens no barco gritando? A Bíblia diz que eles começaram a gritar. E quando eles começam a gritar, pânico total, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não é por coincidência que na Bíblia Sagrada tem a expressão não tenha medo 366 vezes. Para cada dia, até no ano bissexto, Deus já está dizendo para você, não tenha medo, não temas. Para cada dia, Deus já está dizendo, não tenha medo. Talvez você entrou aqui com medo, quem sabe você chegou aqui apavorado. Pastor, olha a situação que o país está. Pastor, lá na empresa que eu trabalho, estão mandando um monte de gente embora. Jesus manda falar com você, não tenha medo, porque Ele tem o controle sobre todas as coisas e Ele está se aproximando de você. E quando Ele entra no barco, a onda para, o vento acalma e vem a bonança. Aleluia. Aí Jesus chega e diz, não tenham medo, sou eu. Pedro mais ousado, Pedro mais atirado,
e diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Eu quero ir até o Senhor, mas eu não quero ir na braçada, não. Eu quero ir andando também. E sabe o que Jesus disse? E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Preste atenção, a tempestade que causa medo para você, Jesus está dizendo: para você ter comigo, pode andar por cima das águas. Para você vir até mim, pode andar por cima das águas. Sabe o que Jesus está dizendo? Essa tempestade não é para te afundar, essa tempestade é para te aproximar. Venha também andando por cima das águas, venha ter comigo. E sabe o que a Bíblia diz? Que Pedro desce e começa a andar. Eu já vi gente andar de kitesurf, prancha de surf, stand-up, né? Agora, de pezinho, andar em cima das águas, deve ser muito legal. Imagina Pedro. Aí Pedro desce. Agora você imagina Tiago, João, os que ficaram no barco, falando: caramba, olha o Pedrão lá, está andando também. E Tomé, eu imagino Tomé dizendo: isso não vai dar certo. Isso não vai, sempre tem um Tomé, na verdade, isso não vai dar certo. E parece-me, a Bíblia não diz, mas eu imagino, que Pedro olhou para trás para ouvir o que Tomé estava dizendo. E quando ele olha para o vento, quando ele escuta a força do vento, sentindo o vento forte, ele teve medo. Meu irmão, escuta isso. Não importa se o vento está forte, mais forte do que esse vendaval é o Deus que você serve. Não importa se tem mar agitado, o teu Deus é um Deus de bonança. Foi isso que Jesus disse: deixo-vos a minha paz. A minha paz eu não vou lá dou como o mundo a dar, porque no mundo tem aflição, no mundo tem luta. Só que quem tem Jesus pode estar na luta, mas consegue dormir. Quem tem Jesus pode estar passando provação, mas sabe quem é o Deus que ele serve. Pedro, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Quem sabe na sua vida financeira você está afundando. Quem sabe na sua vida conjugal você está afundando. Quem sabe a sua empresa entrou no momento que está afundando. Eu vim dizer para você que Jesus está junto de você. Você não vai afundar. O seu casamento não vai ser destruído. Você não vai morrer. É você, João Vitor. Você vai viver. Você vai conquistar. E o nome do Senhor será glorificado. Porque nessa tempestade Jesus está contigo. Aleluia. Quando Pedro começa a afundar, Pedro clama dizendo: Senhor, salva-me. Salva-me. Olha o verso 31. E logo, imediatamente, prontamente, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Meu irmão, escuta isso. Quando Jesus mandar você fazer alguma coisa, pode ir. Quando Jesus falar: vem, pode vir. E o meu conselho é: não tire o foco de Jesus. Continue olhando para Jesus. Deixa vento forte assoviar do seu lado. Deixa mar agitado bater do outro lado. Não tem problema. Se Jesus te chamou e falou: vem, você pode descer e pode caminhar. Talvez eu esteja falando com alguém que parou por um tempo, que está pensando em desistir, que está olhando para a fúria do vento, para a fúria do mar, e disse: eu vou parar. Não, não é para você parar, não é para você retroceder, não é para você chutar o pau da barraca, é para você descer do barco e andar. Se Jesus falou: vem, você pode ir. Mantenha o seu foco em Jesus, porque quando eu olho para Jesus, eu vejo um Senhor que é Senhor sobre todas as coisas. Quando eu mantenho o meu olhar para Jesus, eu vejo um Senhor que criou o céu, terra, todas as coisas que nele existem. Um Senhor que não volta atrás com a sua promessa. Um Deus que é fiel e que vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Se ele disse: vem, pode descer do barco. Eu quero te desafiar. A partir de hoje, não viva a vida de barco, viva a vida de fé. Saia desse barco e venha andar
andar como Jesus te chamou e comece a andar por cima da dificuldade. O que causa medo e espanto para tanta gente, para você vai ficar debaixo da sola do teu pé. Caminhe, avance, prossiga, conquista. Você não vai morrer no meio do mar, você vai chegar do outro lado. Irmãos, escuta uma coisa, olha que coisa linda. Quando Jesus estava dormindo no barco e o mar ficou agitado, Jesus deu voz de comando e mandou o mar: acalma-te, vento, cala-te. Mas quando, dessa vez, a Bíblia diz, quando subiram para o barco, Jesus não teve que falar nada, Jesus só entrou no barco, e quando Jesus entrou no barco, acalmou o vento. Escuta isso, Jesus está entrando no seu barco, e quando ele entra no seu barco, não tem vento contrário que fique. Jesus no seu barco é a garantia de que o seu barco não vai afundar. Jesus no seu barco é a certeza de que o seu barco vai chegar do outro lado. Aliás, você está debaixo de uma ordem. Esse ir não foi você que escolheu, não foi você que pediu, foi Jesus que mandou. Levanta a sua mão que eu vou profetizar mais uma vez. O que Jesus mandar você fazer, você pode fazer, porque com Jesus é sucesso o tempo todo. Se Jesus falou para você descer do barco, pode descer do barco, porque esse barco simplesmente ele levou você para o meio do mar, para você viver uma experiência nova. Se você nunca andou sobre as águas, Jesus está dizendo: venha experimentar o sobrenatural. Você vai desafiar a lei da gravidade, você vai desafiar o que ninguém conseguiu. Mas eu quero declarar nessa noite, por cima dessa tempestade, por cima dessa dificuldade, por cima dessa guerra que se levantou contra a sua vida, Jesus já está dizendo: agora você não vai andar de barco, agora você vai andar por fé. Saia desse barco e começa a demarcar, começa a marchar, porque o nome do Senhor será glorificado através da sua vida, no nome de Jesus. Aleluia. Então, aproximaram-se os que estavam no barco. Quem estava no barco? Os discípulos de Jesus. Eles se aproximaram e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Veja o propósito qual era. Porque Jesus mandou esses homens irem para o outro lado. A partir do verso 34 você vai entender. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhes que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que o tocavam ficavam curados. Sabe qual é o propósito? É para abençoar todas as pessoas. Você não vai parar no meio do caminho, porque se você parar, as outras pessoas não serão abençoadas. Jesus tinha um propósito, e o propósito era chegar do outro lado. E quando ele chega, as pessoas pediam para pelo menos tocar na roupa de Jesus, e todos eram curados, todos foram curados. Eu libero mais uma palavra profética sobre a tua família. A bênção não é só para você, a bênção vai acompanhar o teu cônjuge, a bênção vai acompanhar os teus filhos, a bênção vai chegar para toda a parentela, a bênção vai invadir a tua casa. E eu quero declarar que dentro da tua casa o nome do Senhor será glorificado, dentro da sua casa será exaltado o nome do Todo-Poderoso, porque Ele está fazendo uma obra total no meio da tua parentela. Você vai declarar como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E todos que tocavam ficavam curados para a glória do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu encerro essa minha palavra lendo para você Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Marcos, capítulo 10, a partir do verso 29. Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs,
ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Sabe qual é o propósito de Jesus para a sua vida? Que você receba nessa vida 100 vezes mais, mas que você tenha muito mais na vida eterna, na vida futura. Sabe qual é o propósito? É você obedecer, porque quando você obedece, o que Jesus falou a teu respeito vai se cumprir. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase, eu recebo, está aí na tela, 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você, Pai. Eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.